todos! Hoje começamos o nosso projeto de extensão PetCast e em nome dos petianos, eu, Natane, vou entrevistar Rafael Godinho, coordenador do PROCON Municipal de Patos de Minas. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite da entrevista. Boa tarde você que está aí nos assistindo. Primeiramente, queria dizer que é um grande prazer estar aqui falando com vocês, começando esse projeto maravilhoso e contem sempre conosco aqui do PROCON para outras futuras ações. No ano passado, o PROCON firmou uma parceria com o IFTM Campus Patos de Minas para auxiliar no Núcleo de Apoio aos Superendividados, também conhecido como NAS, sendo que o núcleo foi inaugurado em setembro de 2021 na sede do PROCON. Primeiramente, gostaria que você explicasse quando surgiu a ideia do núcleo e como foi sua implementação em Patos de Minas. Olha, é uma pergunta bastante pertinente, porque o Núcleo dos Superendividados, ele nasceu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal 14.181. E é uma lei que eu tenho muito carinho por ela, porque eu fui um dos que defendi ela no Senado Federal, representando os PROCONs de todo o país. Então, assim que a gente conseguiu aprovar essa lei, eu, como um bom anfitrião, tinha que implementar ela aqui em Patos. E dessa forma, nós fomos a primeira cidade no estado de Minas Gerais a implementar o núcleo de atendimento aos superendividados, claro que com o apoio significativo do IFTM Patos de Minas. Agora fale um pouco sobre a Lei 14.181, que trata sobre o superendividamento e quem se enquadra como consumidor superendividado, e também sobre o que o NAS oferece, como assistência psicológica e social, plano de pagamento das dívidas, audiência em bloco. Isso mesmo. Antes de eu falar do NAS, do Núcleo de Superendividados, vamos fazer uma volta histórica no direito. O direito, lá em 2005, ele cuidou das empresas que estavam no vermelho. O Estado preocupou em socorrer essa empresa, dando a mão, resgatando essa empresa, oferecendo condições especiais de pagamento para essa empresa não falir. Ela veio a implementar no sistema jurídico brasileiro a recuperação judicial das empresas. E o Estado deixou de lado a pessoa física, nós brasileiros. E essa foi uma luta histórica do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para trazer essas pessoas de volta ao direito, ao consumo, ensinar essas pessoas a consumir da mesma forma que ensinou as empresas a dar continuidade nos seus afazeres. Seria, partindo do pressuposto que o bem mais precioso que o Estado tem somos nós, cidadãos, por que nós vamos preferir as pessoas jurídicas do que a nós? Então isso foi um resgate histórico do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que eu repito, foi uma luta dos PROCONs a favor dos consumidores brasileiros. E o que essa lei traz de diferente? A grande diferença é que ela impõe às empresas a obrigação de negociar, seja com os PROCONs, seja com o Poder Judiciário. E olha que bacana, aqui em Patos a gente tem um diferencial muito significativo em relação ao restante do país. O primeiro, como eu já disse, é com o IFTM, Campus Patos de Minas, concurso de administração, a quem a gente tem uma enorme gratidão. E a segunda situação é que nós aqui em Patos somos o primeiro PROCON do estado de Minas Gerais que possui o convênio com o Tribunal de Justiça. Os nossos acordos celebrados aqui no PROCON em sede de audiência e de conciliação, eles são homologados pelo juiz. E qual que é a vantagem prática disso? A pessoa que fizer um acordo conosco, ele vai ter lá uma decisão judicial reconhecendo ele. E a parte que quebrar esse acordo, ele tem uma multa e a parte lesada só vai executar esse acordo. Ou seja, eu não passo mais por aquele processo de conhecimento que o juiz vai dar razão para uma das partes. Eu só vou falar, juiz, descumpriu, eu quero o que está ali. Então ganha o consumidor, ganha a empresa, ganha o PROCON, ganha o Poder Judiciário, que fica livre de um processo de conhecimento, todo mundo sai ganhando. Então, voltando lá à pergunta, a grande vantagem do NAS é essa: a lei impõe a obrigação
das empresas de negociarem em bloco. Como que acontecia antes? O PROCON fazia negociação? Fazia, só que fazia de forma isolada. Uma pessoa ela devia 5 bancos, a gente instaurava 5 processos diferentes e em cada um a gente fazia um acordo. O consumidor vendo a possibilidade de diminuir, ainda que seja um pouquinho na sua dívida, ele fechava o acordo. No calor das emoções, ele dava o seu ok. Agora não. Esse consumidor que deve 5 bancos, a gente vai chamar em um só processo. Os 5 bancos, o IFTM, com a maestria que lhe é peculiar, vai elaborar a capacidade de pagamento desse consumidor, quanto que ele vai poder pagar sem afrontar a sua subsistência e a da sua família, e vai mostrar a melhor forma de pagamento. Nós vamos chamar as empresas e vamos falar, olha, esse é o plano de pagamento, o consumidor pode pagar tanto. E isso tem dado acordo. E para nossa surpresa, um grande banco nacional, inclusive, já perdoou dívida. Algo que nós ficamos surpresos, porque quando a negociação era feita de forma isolada, esse banco batia o pé e ia até o final. Já com a lei de superendividamento, ele perdoou dívida. Então, as empresas estão enxergando, né, a necessidade dessa autocomposição. E se não gerar o acordo aqui, o consumidor já vai para o Tribunal de Justiça em decorrência daquele acordo nosso atermado, ou seja, ele já sai do PROCON com processo instaurado no TJ de Minas Gerais. O juiz vai receber toda essa documentação e vai dar andamento lá, inclusive ponderando as considerações feitas pelo plano de pagamento realizado pelo IFTM aqui de Patos. Muito bom. E qual foi a motivação da parceria entre o IFTM e o PROCON? A ideia de procurar o IFTM veio porque a gente já tinha uma parceria muito consolidada com o Instituto quando do auge do Covid no município, que a gente criou os dispenser de álcool em gel acionado com o pé. Foi um projeto, né, que a gente idealizou e procurou pelos professores, pelo professor Guilherme Barros, e ele criou para nós, né, o modelo. Esse modelo foi aperfeiçoado, inclusive o IFTM concorreu a um prêmio aí junto aos outros institutos e ganhou em primeiro lugar, e a gente conseguiu entregar esses dispensers por toda a cidade. Então, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, com esse carinho muito especial que a gente tem pelo IFTM e com tudo que vocês entregam para a sociedade, foi que veio a ideia de chamar o Instituto pelo curso de administração, a professora Leia, para a gente estar somando força mais uma vez para toda a nossa sociedade. E eu gostaria de complementar sobre o projeto de renegociação de dívidas, que como o nosso curso de graduação em administração é novo, é importante que tenham essas parcerias para que os estudantes possam ajudar a população local de alguma forma por meio desses projetos, além de agregar novas experiências e conhecimento para os estudantes e tornar o IFTM mais conhecido na região. Sobre as atividades que nós alunos realizamos no projeto, eu posso citar principalmente a divulgação do projeto por meio de redes sociais. Inclusive, nós demos uma entrevista na rádio aqui de Patos. A gente também auxiliou na criação da ficha diagnóstica para análise da situação socioeconômica dos consumidores. Que, inclusive, você vai me permitir um parêntese, né? Foi solicitada pelos colegas da Procons Brasil, ou seja, ela serviu de modelo para todo o país, especialmente para Minas Gerais. Isso é um mérito do IFTM, do curso de administração aqui, que, como eu disse, realiza um trabalho brilhante e pouco conhecido pela nossa sociedade. Ótimo. E também na elaboração do plano de pagamento para repactuação da dívida. O projeto agregou muito na formação acadêmica dos alunos. Posso falar isso porque eu estava auxiliando também, principalmente porque foi preciso ter proatividade para ligar para os consumidores, agendar horário no PROCON, além do compromisso de comparecer no dia da entrevista e a responsabilidade com o tratamento dessas informações. Então, Rafael, desde outubro nós estamos recebendo esses processos
de pessoas que estão na situação de superendividamento e que manifestaram interesse em renegociar suas dívidas. E em março nós tivemos os primeiros processos de consumidores que compareceram na audiência em bloco. E eu gostaria que você falasse sobre como foram essas audiências e os resultados obtidos. Olha, para nossa surpresa, né, a gente teve uma adesão bastante significativa da sociedade. A gente ainda abre esse convite, né, para todo mundo que está nessa situação de superendividamento, que eu acho que eu fiquei te devendo essa resposta. Superendividado é aquela pessoa que os débitos mensais superam a receita familiar. E a gente sabe, né, que a maioria dessas pessoas são pessoas de boa fé, são pessoas honestas, íntegras, que se viram nessa condição por um motivo alheio à sua vontade. É uma doença, tivemos aí o Covid, é uma morte, é um divórcio, é um desemprego que afetou tantos brasileiros. Então são situações que fogem do controle da pessoa que levou a ela a essa situação. Então essa pessoa, né, que a gente brinca que está fechando no vermelho todo mês, ela pode vir buscar a ajuda aqui do Procon, que nós e o IFTM estamos prontos para ajudar. Dentro desse contexto, nós temos aqui também, esqueci dessa resposta, um núcleo multidisciplinar que tem assistente social, que tem psicólogo, porque se for diagnosticada alguma doença compulsória por compra, ela vai ser tratada. Essa pessoa tem que ser tratada, isso é uma doença. E se a gente enxergar que dentro dos programas assistenciais do governo federal, estadual ou municipal, nós vamos encaminhar e ajudar na implementação, fazendo renda para essa pessoa. Então é isso, né? Um pouquinho do que a gente faz aqui no Procon. E eu queria só dar mais um destaque dessa parceria de sucesso do Procon com o IFTM, é que agora a gente está fazendo as pesquisas mensais de preço da cesta básica. Era uma reivindicação antiga dos nossos consumidores, principalmente aqueles que têm a renda mais reduzida, porque eles já vão direto aonde eles encontram o melhor preço, né? Então a gente está soltando aí mensalmente essa pesquisa. Ela é feita nos 6 grandes hipermercados da cidade e está tanto nas nossas redes sociais quanto aqui no Procon. Basta nos procurar nas redes sociais que o IFTM indicar, né? A gente vai estar soltando isso para atingir a nossa população mais carente de forma mais rápida, ágil e gerando uma economia no bolso do nosso consumidor patense. Sobre as audiências, nós tivemos uma que foi aceita e as demais? As demais também. A gente, como isso é muito novo, a gente não está exigindo que as empresas fechem o acordo na hora. A gente, na nossa ata, a gente traz de maneira pormenorizada o que é a lei, quais são as vantagens e o que a lei fala do caso, né, o acordo não seja fechado, quais as consequências que essa empresa vai ter que suportar, e a gente dá um prazo para a empresa manifestar. A gente não exige na hora. E para nossa surpresa, nessas manifestações tem sido muito positiva. Então a gente explica, né, a gente chama para a audiência de conciliação, quando na verdade a gente ali explica o que é a lei, apresenta o plano de pagamento e dá um prazo para a empresa manifestar. E para nossa surpresa, como eu já disse, teve banco que perdoou dívida. Olha, algo tão inédito, né? E inclusive comum na Europa. Na França, em alguns países, existe essa política do perdão de dívida. E nós temos que começar a discutir isso no Brasil. Como eu disse, da nossa população superendividada, que é cerca de 25 a 30% da população, aqui em Patos representa um montante de cerca de 21 mil pessoas, são pessoas honestas na sua quase totalidade. E eu ainda vou trazer mais um dado que o Ministério da Justiça, que é quem coordena a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, apontou. 1% dessa população superendividada suicida no ano. Se aqui em Patos nós temos um montante de 21 mil superendividados, 1% representa o quê? Quantas vidas são ceifadas? Quantas famílias estão chorando a perda de seus entes sem saber o porquê? Nós temos que discutir, sim, o superendividamento e tratar as causas dele. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como o consumidor superendividado pode ser beneficiado
quando ele se apresenta ao Núcleo de Apoio às Superatividades no PROCON, lembrando que a população não precisa pagar por esse serviço. Claro, o PROCON, ele é um órgão, o PROCON municipal, ele é mantido pela prefeitura, então quem nos procura aqui é sem custo nenhum. Quais que são os benefícios? A pessoa ela vai ser submetida a essa série de tratamento psicológico, assistencial, tratamento financeiro dado pelo IFTM, tratamento jurídico por nós, o PROCON, e no final, quando a gente elaborar o plano de pagamento, na audiência, o consumidor ele tem que ter o seu compromisso conosco também. Ele tem que se comprometer a seguir à risca o que ali está determinado, não se envolver em novas dívidas, salvo em raríssimas exceções. E esse consumidor tem uma série de benefícios, como por exemplo, fechou o acordo ali na hora, ou nesse momento posterior, que a gente dá o tempo para o banco, o nome dele tem 5 dias para ser retirado dos órgãos de restrição ao crédito. Então é uma série de benefícios, eu convido a você, não tenha vergonha, vamos conversar, vamos chegar num denominador comum, nós estamos aqui pronto para te ajudar, seja o PROCON, seja a equipe multidisciplinar e seja, eu me permita falar em nome do IFTM através dos seus alunos, prontinho para te ajudar, para te tirar do vermelho, para te resgatar, para devolver a sua dignidade e chega de incômodos dessas ligações tão inoportunas de manhã, de tarde, de noite, né? Estamos aqui pronto para ajudar. Rafael, quero agradecer a sua participação, sua disponibilidade e o seu empenho para com esse projeto, que é de grande valia para a população patense. Se você quiser fazer algum comentário. Olha, esse agradecimento não é seu, não. Esse agradecimento é de nós, patenses, para com o IFTM, que não mediu esforços em abraçar essa causa tão justa para ajudar e para salvar vidas, inclusive, né? E a gente já tem esses dados tão tristes aí, então sou eu quem agradeço, não só vocês, mas todo o corpo docente e discente do IFTM Patos de Minas. E esse foi a nossa primeira entrevista do nosso PetCast. Não deixe de acompanhar nosso Instagram, @petiftm.adm, e os nossos próximos vídeos aqui no YouTube. Obrigada!